Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical. A nossa última lição deste trimestre, a última lição deste livro, que fala sobre os princípios divinos em tempo de crise, né? E em que crise nós estamos a viver atualmente. E vamos iniciar com uma oração e depois vamos para a lição 13, que é na página 90. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez podermos estar em tua casa. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque tu nos tens guardado e protegido. Senhor, eu te agradeço, Senhor, neste momento, Senhor, porque tu nos tens guardado até aqui, Senhor, e porque tu nos tens dado um lugar de trabalho, Senhor, porque tu nos tens dado saúde, Senhor. E também, Senhor, neste momento, coloca em tuas mãos, Senhor, aqueles, Senhor, que... Senhor, que estão, Senhor, em luto, Senhor, aqueles que estão sofrendo, Senhor, por a perca, Senhor, dos seus familiares, Senhor, que Tu possas, Senhor, estar, Senhor, consolando os corações, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar, Senhor, e transformar a vida, Senhor, e que, Senhor, que não possa, Senhor, criar-se ódio, Senhor, que não possa existir raiva, Senhor, mas que possa haver amor e compaixão, Senhor. Eu sei, Senhor, que são momentos difíceis, Senhor, mas Tu, Senhor, tens o controle de tudo, Senhor, e que nós possamos simplesmente crer, Senhor, na Tua vontade, Senhor. Também abençoa, Senhor, nesta lição, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na página 90, a lição número 13, fala sobre a vigilância conserva pura a igreja. A vigilância conserva pura a igreja. A última lição, eu creio que é uma das mais importantes, que é a que fala mais atual, pastor Mana Morena, que fala mais atual conosco, sobre nós, sobre aquilo que nós, como igreja, devemos de perceber, que é a pureza e a preparação para a segunda vinda do Senhor. E vamos ler o texto áureo que se encontra em Marcos 13, 37, que diz: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." Amém? E a verdade prática diz: através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. E a leitura bíblica em classe, lemos em Mateus 25, 1 a 13, que é um texto muito conhecido de todos nós. Mateus 25, 1 a 13, que encontra-se na página 91 da nossa revista. Amém? Vamos ler então todos juntos, que diz assim: "Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas os prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendam e comprai-as para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." Amém? O objetivo geral desta lição é sinalizar a necessidade de cultivar uma vida de oração e de vigilância. E os objetivos específicos dizem apontar o sentido da expressão à meia-noite, e sobre isso vamos falar muito hoje. Revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, expor que a meia-noite é a hora das trevas, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo e ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Na página 92, vamos então entrar na introdução, porque nós vamos falar muito hoje sobre, eu creio que todos conhecem essa palavra das 10 virgens, vamos falar muito sobre a meia-noite, né? O que é esse significado que Jesus deixa nessa parábola, porque tem vários significados para nós no tempo atual. Amém? Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, 1 a 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele.
Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Amém? Então, o ponto 1 diz, meia-noite, o dia que já passou. E esse creio que é o mais óbvio de todos, né? Quando nós falamos sobre a meia-noite, quando nós chegamos às 24 horas, nós sabemos que termina um dia e inicia um novo. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado e ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ele nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vimos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos o sustentáculo, ou a coluna da verdade. Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível fazer nada. E vamos ler João 9:4. João 9:4. João 9:4. Amém. Ok? Nós então percebemos aqui que temos que fazer a obra enquanto é dia, porque na noite tudo há de... ninguém pode trabalhar, né? Nós sabemos aqui que Jesus não se está a referir ao que, neste caso, João, que escreveu isto, mas é Jesus a falar, não se refere que não pode haver um turno da noite, porque muitos de vocês trabalham no turno da noite. Quer dizer que o dia, o tempo em que nós temos disponibilidade para fazer a obra de Deus, há de chegar ao fim, e quando chegar essa noite, quando chegar esse fim, nós já não poderemos fazer mais nada. Será quando Jesus voltar, e aí ficará os que tiverem que ficar, e os que forem arrebatados irão ser arrebatados, ok? Então aí terminará o trabalho. Os que tiverem que estar com Jesus estarão com Ele, os que não tiverem que estar com Jesus não vão estar com Ele, porque são aqueles que não aceitaram trabalhar na obra até aquele momento, ok? Então nós percebemos também já que o contexto das 10 virgens fica sempre os crentes prudentes e os crentes loucos. Aqueles que se acham crentes, aqueles que pensam que fazem, mas que não fazem o suficiente ou não se preparam para a vinda do Senhor. Amém? Então, a síntese do primeiro tópico é: à meia-noite o dia findou, tudo o que aconteceu pertence ao passado, ao ontem. Ok? No segunda lição diz: meia-noite, início de um novo dia. Ok? Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato à meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã e vem também. Vem amanhã e vem também a noite. Ok? Então nós percebemos: à meia-noite não só termina um dia, mas também inicia um novo dia. Mas nós nunca sabemos o que é que vai acontecer nesse novo dia, não é? Eu creio que nós temos todos planos, nós temos sonhos para a nossa vida, mas nenhum de nós sabe o que é que amanhã vai suceder. Nem sabemos o que é que vai suceder daqui a alguns minutos. Por isso nós devemos perceber que depois da meia-noite também virá o novo dia. Primeiro, amanhã começará o novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que levaram sua vestidura em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados os vivos.
E Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo o sempre. Desde já, oremos e digamos amém, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ler Isaías 53, 11. Isaías 53, 11, a paz do Senhor. Isaías 53, 11, que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Então nós percebemos aqui que o Senhor levará todo o mal sobre si e que nos justificará através da sua obra. E nós sabemos que isso já sucedeu e Isaías estava a profetizar para a primeira vinda de Jesus, mas também já para a segunda vinda de Jesus, que nós percebemos que vai ser um momento em que chegará o grande juízo e em que a noiva, que somos nós, entrará nas bodas do Cordeiro e aqueles que não estavam dispostos, as virgens que são loucas, não chegarão a tempo à boda dos Cordeiros e receberão o seu castigo eterno. Então vamos estar, mediante essa palavra, conscientes que há os dois caminhos e que ser crente, entre parentes, não é que nos vai salvar. Não é a nossa crença que nos vai salvar, mas é a fé, o crer no Senhor. Estamos na página 93. Amém? Então temos que ter isso em mente, que há as virgens que são sábias, prudentes, e há as virgens que são loucas, e nós devemos pertencer àquelas que são prudentes. Amém? Depois do arrebatamento, mesmo assim vai haver muitos salvos. Sim. Aqueles que ouviram agora a palavra e que depois serão arrependidos. Mas já não voltarão, não passarão pelas bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro é só para os primeiros. Por isso, mesmo que se convertam, mesmo que vão viver no céu, já não serão parte da noiva de Cristo. Por isso, temos que ir na primeira vez. A segunda já não é, o plano B já não é tão bom como o plano A. Ok? Ok? Então, segundo ponto, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Jesus. Vamos ler isso em Apocalipse 6, 16 e 17. Apocalipse 6, 16 e 17. Se alguém encontrar, pode ler. Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ok, obrigado. Então nós percebemos aqui que quando houver essa transição, quando começar um novo dia, que para nós vai ser uma grande vitória, vai ser o momento em que vamos estar finalmente com Jesus, pessoalmente. Para aqueles que ficaram, para aqueles que rejeitaram Jesus, vai ser o momento em que vai começar uma grande tribulação. E aí Deus vai se mostrar do lado da ira, vai se mostrar do lado que Ele provavelmente não gosta, que é o lado que vai ter que fazer justiça. E nós todos tivemos o livre-arbítrio, nós todos tivemos que tomar a decisão de aceitar o sacrifício de Jesus ou rejeitar. E naquele momento será então o momento em que nós vamos estar festejando. E infelizmente os outros que não aceitaram, por isso é que é muito importante que nós não desistimos de falar com as pessoas que estão ao nosso redor, que vão passar pelo grande juízo e pelo grande sofrimento por todo o tempo, para toda a eternidade. Então, isso não é só para nos fazer medo, né? Isso é para nós também termos consciência que as pessoas que estão aí se perdendo, é a nossa obrigação de falar com elas, é o nosso dever
Porque nós não queremos que os nossos familiares, que os nossos amigos fiquem sofrendo o resto da sua vida, por toda a eternidade, não é? Por isso, isso está na nossa... Isso é o que é a nossa missão aqui na Terra, é o ID que Jesus nos deixou. Então temos que ter a mente que antes que chegue a meia-noite, nós devemos ajudar os outros, ajudar o nosso próximo também a chegar a essa meia-noite, a chegar a esse momento e estar connosco nas bodas do Cordeiro. Amém? Ok. O grande legado da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra para os homens que não houveram dado crédito às palavras de Deus. Começará o dia da vingança e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. E está escrito isso em Mateus 24, 39. Podem marcar aí, que diz: E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok? Então Deus tinha prometido, no momento em que houve o dilúvio, que isso não ia acontecer mais. Mas nós percebemos aqui, e Jesus deixa claro, que quando Ele voltar, vai ser como no dilúvio. Tudo que ficar, tudo o ruim que ficar na terra será destruído. Ok? Então fica isso também claro. Até lá, ainda temos tempo, não sabemos quanto, por isso devemos estar sempre preparados. Por isso é que o estudo também chama-se vigilância que conserva a pureza da igreja. Ok? Nós temos que perceber que nós devemos estar vigiando, nós devemos estar esperando esse momento e manter a nossa vida como pessoas individuais, como igreja, manter a nossa vida pura para estar preparados para esse momento. Amém? Síntese do tópico 2 diz: à meia-noite é o anúncio de uma nova vida, mas também a chegada da noite. Ok? E vamos então para o ponto 3 que diz: meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústia e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro que vivemos parece iluminado pela promessa gloriosa da Palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Ok? Quanto mais difícil a nossa vida é, mais convictos devemos estar da vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, em vez de estarmos a lamentar-nos pelas dificuldades que estamos a viver, em vez de estarmos a queixar-nos das dificuldades que às vezes estamos a viver, devemos perceber que isso só são o início dos sinais daquilo que Jesus já tinha dito, que são a preparação para a sua segunda vinda. E então podemos também estar convictos ou ter a certeza que a nossa vida aqui não vai estar aí para melhor. Talvez a nossa vida individual, sim, porque temos a fé no Senhor, mas a sociedade está indo sempre para o caminho pior. E teremos problemas, vamos ter complicações, porque nós vivemos com esta sociedade. Nós não vivemos num mundo à parte, mesmo que tenhamos o Espírito Santo, mas Ele nos ajudará a ultrapassar e a passar por estas dificuldades, a passar por estas mudanças que a sociedade está a viver. Mas percebemos, não devemos ficar com medo por causa disso tudo que está a acontecer, mas sim perceber que é a preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? E eu creio que nós todos estamos à espera desse momento, por isso não devemos ficar com medo, mas sim simplesmente confiar no Senhor. E se Ele já havia dito que ia acontecer isso, era porque Ele também sabia que nós necessitaríamos de saber isso para estar preparados para a sua vinda. Amém? E o ponto 1 diz: a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Que lemos em Mateus 27, 45, que diz... Mateus 27, eu creio que todos conhecem essa parte, só que às vezes nós não percebemos, por causa da forma que está escrita, e eu marquei aqui, que diz, Mateus 27, 45, foi o momento em que Jesus estava na cruz, e diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E nós podemos pensar, ok, da hora sexta até a nona, se for no nosso sistema de pensar,
seria 6 da tarde até às 9 da noite, mas é isso mesmo, Dominic, tu podes dizer, podes ler na tua tradução porque és... A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até 3 horas da tarde. Ok? Então nós percebemos que às vezes a Bíblia não nos ajuda com a linguagem, mas era a linguagem que usavam naquele tempo, não é? Então nós percebemos que para chegar à noite àquela hora, não era porque era 6 da tarde e era inverno e então já estava a ficar escuro, mas sim, foi ao meio-dia que ficou escuro até às 3 da tarde. Nós percebemos aí 3 horas no meio do dia que chegaram as trevas por causa do momento em que Jesus morreu na cruz, ok? Então nós podemos perceber que a natureza sente também as trevas. Naquele momento foi o momento em que aparentemente Deus perdeu contra a morte, Jesus perdeu contra a morte, mas nós sabemos que ele foi até o inferno para ganhar contra a morte, mas a natureza sentiu essa dor, esse sofrimento da parte de Deus, né? E nós sabemos também que a Bíblia diz que Deus mesmo apartou os seus olhos, não conseguiu ver a imagem do seu filho a morrer na cruz, e Jesus disse, Deus meu, porquê é que me desamparaste, né? Porque é que não ficaste a cuidar de mim? Mas nós sabemos que não foi nada disso que separou Jesus do seu propósito e ele foi e venceu a morte. E por isso é que também só depois de 3 horas já voltou o sol, né? Sabemos que houve uma vitória. Mas o que fica claro, quanto mais perto das trevas estamos, quanto mais perto dessa meia-noite nós estamos, a natureza vai mostrar que estamos a chegar perto dessa hora. E como? Quando Jesus morreu, isso já lemos. Hoje, paz Senhor Pastor, hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isto. E está em Lucas 21, 11 a 25, se alguém quiser ler. Fizer o favor de ler. Lucas 21, 11 e 25. 11 e 25. Sim. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Ok. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Amém? Obrigado. Então nós ouvimos falar disso tudo, né? Nós ouvimos falar dos terremotos, nós vemos os terremotos, né? Que aconteceram, por exemplo, na República Dominicana, no ano passado, em Cuba. Nós ouvimos falar de tsunamis que sucedem tanto no Japão como na Tailândia, na Índia. Nós ouvimos falar de tantas coisas que sucedem, né? De pequenos terremotos que às vezes acontecem, mesmo na Europa, na Itália, nós ouvimos falar dos terremotos que acontecem nos Estados Unidos, de tantas coisas. Sim, isso, obrigado, Dominic. Nós ouvimos de coisas que sucedem também nos céus. Eu estive a pesquisar sobre esse assunto. Por exemplo, o ano passado, porque os cientistas não falam muito sobre isso, um meteoroide passou a Terra por 3.000 quilómetros, que, falando no espaço, é muito perto. Por isso, nós estamos a ver que Deus está a mostrar que esse momento, ou a natureza está a demonstrar que o momento das trevas está muito perto. Ok? Para o Senhor Pastor André. Então, fica claro, Jesus já nos tinha avisado, essa meia-noite está a chegar. Página 94, no segundo ponto, diz: os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda a espécie. E podemos ler isso em 2 Timóteo 3, 1 a 4. Segunda Timóteo 3, 1 a 4. Se alguém quiser ler. Segunda Timóteo 3, 1
a 4. Mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Obrigado. Eu creio que tudo isto aqui parece duro, né? É duro, mas nós todos já creio que podemos identificar que essas coisas estão a acontecer também nos nossos tempos, né? Vemos uma sociedade que pensa mais em si do que pensa no próximo. Nós vemos uma sociedade que pensa mais nos seus próprios prazeres do que pensa em Deus. Nós vemos uma sociedade que não tem nada, como é que se diz? Tem tudo na ponta da língua, ou nimmt kein Blatt vom Mund, né? Que diz tudo o que pensa é certo e tudo o que está na sua mente é o que é o correto. Temos uma sociedade que de verdade não aceita mais que outros tenham outras fés, não aceitam que os outros possam pensar diferente, e tudo que não é assim como o mainstream, como é a direção da sociedade, tudo que é contra aquilo que parece normal pode e é criticado, e nós estamos a ver muito disso, né? Nós estamos a ver como cada vez mais a igreja, as pessoas religiosas, né? Vou falar em geral, porque não somos só como cristãos que somos atacados, mas as religiões em geral estão a ser atacadas. Todas as pessoas que parece que têm uma fé são atacadas, são maltratadas, parece que estamos retardados, que já não fazemos parte, não estamos atualizados, não faz parte de uma sociedade moderna ter uma fé, não faz parte de uma sociedade moderna pensar que só homem e mulher podem casar, não faz parte de uma sociedade moderna pensar que só existe homem e mulher, ainda por cima, não é? E isso tudo nós vemos que são sinais das trevas que estão a agir na humanidade. Amém? E como já tinha dito, não vamos ter medo por causa destas notícias, vamos confiar e simplesmente crer que a segunda vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Amém? O terceiro ponto diz: as nações estão em trevas, há guerras e rumores de guerras. E nós estamos ouvindo muito sobre isso, sobre guerras ou pensamentos de guerras que sucedem, né? Conflitos que existem entre países, muitas vezes até conflitos internos. Se olharmos para os Estados Unidos, como aquilo está a acontecer, né? Nem é preciso ser que exista um país a lutar contra o país, é o país contra o próprio país, um partido contra o outro, e acontece o que acontece. Vemos os conflitos que existem no Médio Oriente, os conflitos que existem contra a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Nós vemos isso tudo, e isso tudo são sinais ou rumores de guerra que nós veremos e que nos estão a mostrar que a vinda do Senhor está cada vez mais perto. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constituem uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. E não há lugar para recuo, as trevas da meia-noite já chegaram. Amém? Então, resumindo, a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas, que as nações estão em trevas, ok? Nós percebemos então que a chegada de Jesus está tão próxima que o mundo já vive nessas trevas. E é muito difícil para nós, não é? Principalmente nós que queremos ou devemos de ser luz, lutar contra essas trevas. E estou a dizer, não é lutar fisicamente, não é? Não devemos estar à pancada com os nossos vizinhos, mas lutar espiritualmente. Porque vamos receber muito confronto, vamos ter que sair muitas vezes da nossa zona de conforto para poder
ganhar estas lutas espirituais. Amém? Quarto ponto, meia-noite, a vinda do noivo. E essa é mais que estamos mais ansiando, né? A vinda do noivo. Durante milénios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e céus, será a noiva exclamando: chegou o noivo. Amém? Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Podemos ler isso em Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8, versículo 11. É só o 11. Okay? Então a minha tradução diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Okay? Então aqui fica claro que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que fez com que Jesus voltasse à vida, é o mesmo Espírito que habita em nós e que um dia nos vivificará, se nós já tivermos falecido, não é? E que nos transformará se nós ainda estivermos vivos para estar preparados para chegar na glória do Senhor. Amém? E Filipenses 3:21, mas eu só vou ler depressa porque senão o tempo também corre, não é? Que diz, 3:21, que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ok? Então, Paulo aqui deixa claro que o Espírito de Deus nos vai transformar e nos dar um corpo glorioso, com a mesma autoridade com que Jesus acalmou o mar, com a mesma autoridade com que Jesus curou. É essa autoridade que também vai transformar o nosso corpo espiritual, né? Que nos vai preparar para receber um corpo glorioso para estar perante o noivo. Amém? Então nós vamos receber todos um vestido de noiva glorioso que vindo de Deus. Não precisamos de preparar, não precisamos de comprar nada caro, não precisamos fazer as medidas, porque o nosso Criador já tem tudo preparado para aquele momento. Amém? A única coisa que nós temos que fazer é preparar as nossas vidas agora aqui na Terra para um dia estar preparados para receber esse corpo glorioso. Amém? Pois os que morrem em Cristo ressuscitarão como corpos gloriosos e os que estiverem vivos serão transformados. E todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça e atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Amém? Então, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz e se vivemos a carreira que Deus tem preparado para as nossas vidas, o seu sacrifício um dia tornará-se válido, não é? Para as nossas vidas e nós podemos então receber esse corpo glorioso e viver com Ele em toda a eternidade. Amém? Ok, a síntese do tópico 4 diz: a expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo, ok? Então, nós podemos perceber que se há uma coisa que é certa é que Jesus vai voltar. Não precisamos ter dúvidas disso. O que não temos a certeza é o quando. Não sabemos se vamos estar vivos ou se já estaremos mortos. Mas, independentemente das duas opções, a única opção que nós temos é cumprir
a vontade de Deus, viver para a sua honra e glória, guardar a nossa fé para que estejamos preparados para esse dia. Ok? Amém. Então vamos chegar ao último capítulo, que é o mais longo deles todos. Eu creio que é o mais longo da revista toda, que é o 5, que diz: o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Amém? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Que lemos em Mateus 25:6, no início. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Estas perguntas nós podemos responder e eu creio que nós vamos todos concordar que sim, estamos a ver e a ouvir sobre tudo isso que a palavra já nos tinha advertido. E então, por consequência disso, temos que estar preparados. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Amém? E aí estamos no ponto que já falei há um bocado. Nós não devemos de ficar com a sabedoria que Deus nos dá através da sua palavra, mas sim compartilhá-la. Nós não devemos de pensar: eu já estou salvo porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu já saí desta, eu já estou preparado para a vinda do Senhor. E o que é com a nossa família? O que é com os nossos amigos, com os nossos colegas, com todos aqueles que estão ali afora, que muitas vezes nem conhecemos pessoalmente, mas eles todos estão a perder-se. Então nós não vamos ser egoístas cristãos. Quem esteve na quinta-feira ouviu que existe esse termo, né? Nós conseguimos até ser cristãos egoístas na nossa oração. Às vezes, quando pedimos só por nós, pelas nossas bênçãos, nós tornamos-nos cristãos egoístas, que pensam só em si mesmo. Pensamos que Deus é aquele que faz só a nossa vontade. E isso é muito, muito perigoso. E nós podemos até ser isso com a nossa salvação. Nós temos que ter em mente que a salvação é uma bênção para nós, mas essa bênção deve ser compartilhada com todos que estão aí. Porque o que é bom para nós, também é bom para os outros. Quantos de vocês, quando vão ao supermercado e às vezes encontram um novo produto, ou veem que existe um novo pão, ou existe um novo chocolate, quantos de vocês não compram, provam, e se for bom vão dizer aos vossos amigos: hey, isso é bom. Quando fores lá, compra também. Às vezes fazemos isso. Ou então compramos um novo carro e dizemos: oh, esta função é boa, que se comprares também tenta que tenha essa função. E porquê que na fé torna-se tão difícil nós dizemos: hey, aceitar o Senhor Jesus é importante, isso é bom para nós, mas nós temos medo de falar com as pessoas? Claro que a aceitação é diferente, porque é isso mesmo que nós também já lemos, não é? Porque as pessoas vão recusar. Mas nós também não somos aqueles que vamos convencer, mas nós não é por isso, porque as pessoas não aceitam, que devemos de parar de falar. Se as pessoas aceitam ou não, isso é trabalho do Espírito Santo. Mas nós devemos de falar, nós devemos colocar a semente para que ela possa brotar. Se nós nunca colocamos semente, não vai brotar nada. Se eu nunca for ao meu quintal semear feijão, eu não posso estar à espera que vá crescer feijão. E se eu semear o feijão, mas também não cuidar, não regar, não for lá tratar, cuidar da terra, tirar Unkraut, né, todas as ervinhas que estão lá a crescer, o feijão se calhar vai crescer, mas não vai crescer bem. Então, o nosso trabalho é semear e cuidar, e o restante vai fazer o Espírito Santo. Amém? Amém. Não devemos desistir dos nossos próximos. Isso. Então, aqui, a meio do parágrafo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias, ou guardas, ou vigias, e nossa função é despertar o povo. Amém? Então, esse não é só uma recomendação da palavra de Deus, mas é a nossa obrigação. O nosso trabalho é despertar, falar com o povo, estar com eles e anunciar as boas novas de Cristo. Amém?
Temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenham sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes núpcias. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja da Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem vigiai, ok? Então, quando nós falamos sobre vigiar, ou quando até mesmo temos um culto de vigília, né? Qual é a intenção disso? É de preparar os nossos corações para a vinda do Senhor, é estar disposto a aceitar tudo aquilo que está a acontecer ao nosso redor, porque sabemos que a vinda do Senhor está pronta. E devemos de estar atentos, não só pelas nossas próprias vidas, sim, claro, porque a salvação é individual, nós temos que estar atentos pelas nossas vidas. Mas uma pessoa vigilante, um guarda, que está numa torre a guardar as cidades, como era antigamente, ou um polícia que passa pelas cidades, nas estradas, está a vigiar e não está a vigiar por causa dele, porque se fosse por causa dele, ele ficaria em casa. Ele está a vigiar por causa das pessoas que estão lá, que estão a perder, que estão sujeitas a ser atacadas. E nós, muitas vezes, ficamos em casa, não queremos vigiar, nem vigiamos por nós, nem vigiamos pelo nosso próprio. Mas nós temos que ajudar os nossos amigos, os nossos colegas, a compreenderem que eles precisam de aceitar o Senhor Jesus e que eles necessitam também vigiar pelas suas vidas e pelos seus familiares, não é? Amém? Porque assim ajudaremos uns aos outros. Ponto 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. E todos conhecem a história de Jonas. Ele fugiu. Ele devia de ir para Nínive, que era lá perto pronto, não era perto, mas era perto da cidade dele, e ele então decidiu ir para a Espanha, que era completamente oposto, né? Quem já olhou para o mapa e vê de onde é Israel, que fica no mar Mediterrâneo, mas é de um lado a Espanha, do outro lado do continente, e era do outro lado do mundo que eles conheciam naquele tempo, né? Por isso, ele estava a ir completamente errado. E o que é que ele faz? Fica a dormir. E todos sabem que o barco estava para afogar, o culpado era Jonas, porque Deus não deveria permitir que ele fizesse essa viagem. E todos começaram a orar ou a rezar aos seus deuses, e Jonas continuou a dormir. Então nós vemos que o sinal do sono espiritual também, ou o sono espiritual também é um sinal dos últimos tempos. Quando nós desleixamos da nossa vida da fé, quando estamos sempre com sono, não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a palavra, não temos vontade de ir à igreja, não temos vontade. E vamos ser sinceros, nunca foi tão fácil de ir à igreja como agora, né? É só ligar o computador ou o telemóvel, que já está aceso, fechar o Facebook e abrir o Zoom, e estamos todos juntos durante a semana. Ou vir aqui à igreja aos domingos, nunca foi tão fácil. E na mesma parece que torna-se tudo tão difícil. Ok? Mas isso é um mau sinal. É o sinal dos últimos tempos. É quando nós temos esse sono espiritual. Quando temos preguiça de fazer a vontade de Deus, de cumprir com os nossos deveres como cristãos. Amém? Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo. Para não adormecermos, também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa desocupado enquanto o seu exército combatia, caiu em tentação. E todos nós conhecemos essa história também, que Davi estava sozinho em casa em vez de ir para a guerra, e então foi passear no palácio, foi à varanda e viu uma mulher a banhar-se, depois seduziu-a, né? Teve relacionamentos sexuais com ela, e nós sabemos todas as consequências que teve através disso, né? Não só que a vontade de Deus não se cumpriu por completo na sua vida, mas teve muitos problemas familiares através dessa decisão. Então temos de ter
Temos de ter isso em mente, que nunca devemos de estar na preguiça espiritual, devemos de estar sempre cheios, porque cada um que está em preguiça pode entrar nesse sono espiritual. Amém? Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Escutamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Amém? Então nós precisamos do Espírito de Deus, temos que ter isso em mente para lutar contra esse sono, né? E temos que ter mesmo isso em mente. Quando temos responsabilidades na igreja, então percebemos quando estamos mesmo ocupados a trabalhar para a obra do Senhor, isso pode ser uma boa medida, um bom caminho para não deixar-nos ser alcançados por essa preguiça ou por esse sono, né? Distraição. Mas também devemos de perceber que não devemos de deixar que a nossa vida seja levada só por essas coisas, né? Porque não é pelas nossas obras. A fé e a obra têm que estar em união, né? Porque nós vemos então aqui também no exemplo de Abraão, do esgotamento espiritual, que é algo que também é muito comum hoje em dia. Primeiro começa pelo esgotamento físico, seguido pelo esgotamento psicológico, que pode nos levar ao esgotamento espiritual, né? Depressão, burnout, todas as coisas que nós ouvimos falar hoje em dia, são tudo consequências do esgotamento que nós temos como ser humano. E isso, claro, que vai dar cabo do nosso ministério. Se abusarmos, se exagerarmos com aquilo que nós queremos fazer, porque a intensidade da nossa obra, nós devemos estar disponíveis e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque Ele é que nos vai dar as forças, Ele é que vai nos dirigir, e não devemos de querer fazer mais do que aquilo que Deus quer que nós façamos, porque isso vai levar que nós ficamos esgotados. Amém? 2. Seremos guardados vigilantes se usamos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes, como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo na lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. E isto conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para nos mantermos vigilantes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Amém? Então essa desculpa de o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não pode ser a nossa desculpa, porque somos seres humanos, não é? O que nós aqui percebemos é que se nós mantemos em oração, se mantemos em espírito, em comunhão com Deus, Ele vai ser mais forte que a nossa própria carne. Amém? Por isso, vamos conseguir acordar nas orações matutinas, vamos ter força. Porquê? Porque o Espírito nos ajudará a fazer isso. Nós vamos ter motivação para estar numa vigília, porque Deus, o seu Espírito nos vai ajudar a ultrapassar isso tudo, ok? Então não vamos pôr a desculpa que eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu não posso, mas sim vamos colocar tudo nas mãos de Deus e o seu Espírito nos vai ajudar a ultrapassar essas situações. Amém? O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente também esteve. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, prevalecemos vigilantes. A oração é finalmente um meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando santificação e purificação,
para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. Amém? E esse dia deve ser um dia glorioso, quando finalmente podemos estar com Jesus, conhecê-lo pessoalmente, e não só espiritualmente, mas estar mesmo com Ele, na sua glória, e Ele nos terá como sua igreja, como sua noiva, e será um dia glorioso. Amém? E essa é a razão por qual nós estamos aqui. Claro que a nossa vida aqui não vai ser fácil, nós, como percebemos, a nossa vida até lá não vai ser fácil. Haverá muitas dificuldades, haverá muitas guerras, haverá muitas lutas, haverá muitas catástrofes, mas até lá nós devemos de estar preparados, confiando que o Senhor tem o controle de tudo, e não perder por causa daquilo que a sociedade nos diz, não perder por causa daquilo que nós vemos acontecer, perder a fé e a confiança no Senhor. Amém? E então, com isso, concluímos a lição deste trimestre, que é os princípios divinos em tempos de crise. Creio que foi uma bênção para cada um de nós, e eu entrego ao pastor André para apresentar já a revista da próxima semana. O Senhor vos abençoe. Amém. Dominic. Sim. Eu estive falando com o meu colega de trabalho essa semana, aí tem um assunto assim, né, que o chefe fez algumas coisas assim erradas, né, tal, tipo, roubando coisa assim, de alguma pessoa, assim, né, eles estão assim roubando, né, e aí eu falei, um dia eles vão acabar por isso, né, aí o meu colega falou assim, só ele, antes de morrer, na hora de morrer, aceitar Jesus, aí já, né, ele está salvo, né. Aí eu falei, não é bem assim, né, que a Bíblia fala que todos nós somos julgados por aquilo por todos os nossos atos, né, sejam bons, sejam ruins. Agora, o que acontece com a gente nós vamos ser julgados, assim, nós somos perdoados em Jesus, nós somos salvos, mas da mesma forma nós vamos ser julgados. E como que isso funciona? Será que a gente, assim, tem posições, ou como que se manifesta esse julgamento sobre nós? Posso? Pronto, eu creio que aí, claro que o teu chefe, nesse caso, se aceitar Jesus mesmo no último momento, ele será salvo. E Jesus deixa isso claro na parábola dos trabalhadores, que um chegou de manhã e o outro chegou 1 hora antes, e todos receberam o mesmo salário. Isso quer dizer que a salvação está garantida se ele o fizer e se aceitar verdadeiramente. O que também está certo é que o julgamento é para todos. Mas isso é um tema muito profundo, e podemos, se calhar, qualquer dia falar sobre isso, que é a escatologia. A palavra também fala que nós receberemos, que há 5 coroas disponíveis como recompensa ou como preço lá no céu, não é? E então ele provavelmente não vai receber as coroas todas, porque não teve uma carreira, não levou a vida que Deus queria, aceitou Jesus, e isso já é uma vitória, mas não levou a vida que Deus tinha preparado para ele. E essas coroas são dependentes da vida que nós, das decisões que tomamos aqui na Terra. Mas eu creio que o pastor André pode acrescentar mais alguma coisa. Tipo assim, se a gente, eu não acho assim, que a gente, eu talvez estou errado. Vamos botar uma pessoa que, um assassino, estuprador, não sei o que, tudo fez, viveu a vida toda errada, e ele aceitar Jesus no final, antes da hora de morrer, ele vai receber o mesmo lugar do que a pessoa que viveu a vida dele, assim, não toda correta, mas mais correta que aquela pessoa. Seria injusto, né? Isso, eu acho. Então, aí tem um ponto, Dominique. Pode ser para os irmãos. Eu acredito que a cruz de Cristo simboliza tudo isso. Quando estavam os 2 bandidos, um de cada lado, e um olhou para Jesus, naquela aceitação de Cristo, falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não olhou para o passado dele. E tomando o gancho do galardão, como o Patrick bem falou, depois do arrebatamento, vai haver 2 julgamentos, né? Vai ser aqueles que vão ser julgados para a perdição eterna, e nós, os salvos, como a sua salvação já está garantida, assim como aquele que cometeu várias atrocidades e aceitou a Cristo, mas ele está salvo também. Ele vai estar morando no mesmo lugar que nós. A diferença é, nós vamos ser julgados para receber o nosso galardão, segundo as nossas obras. Então esse já não tem esse tipo de julgamento para galardão, nós ainda teremos. Não um julgamento para condenação, mas para galardão. E se eu olhar na cabeça do meu irmão aqui, a cabeça na forma de simbologia, né? Obviamente não vai pôr uma coroa na nossa cabeça, a gente vai andar com coroa no céu. Tá? Até porque nós nem sabemos como que nós nos veremos lá. Né? Mas eu falo assim, se eu ver que meu irmão tem uma posição diferenciada da minha, eu vou ter senso de justiça, de aceitar que ele fez algo a mais para Deus na terra. Então, essa é uma coisa que eu com a minha mãe sempre discutíamos quando ela era viva. Nós falava assim, se nós chegar lá, mãe, eu falava para ela, e a senhora não vê um dos seus filhos lá no céu. Até porque a gente vai chegar no céu e não vamos ter sexo. Porque a Bíblia fala que seremos como os anjos não têm sexo. Daí minha mãe pegou e falou assim, olha, se eu não ver os meus filhos lá, falou assim, eu creio que Deus vai nos recobrir de um senso de justiça, que eu vou saber que eles não fizeram atitudes merecedoras de um céu. Então, a gente vai ter um senso de justiça lá. A gente vai saber o que está acontecendo, a forma como cada um está sendo julgado. Justamente para não criar essa indiferença. Eu chegar diante de Deus e falar assim, ó Deus, esse camarada estrupou, fez isso, fez aquilo, e agora está no mesmo lugar que eu. Para a gente não ter esse... Então Deus vai dar um senso, vai conceder esse senso de justiça para nós, que nada mais é que o amor. O amor vai ser algo tão profundo na nossa vida que o fato de estarmos morando lá já é um grande privilégio. Isso até às vezes causa um pouco de medo, né? Eu acho assim, porque olhando assim, não, porque realmente, se mesmo você estando no caminho certo, aceitando Jesus e tal, seus pecados foram perdoados, mas agora tem um porém, você será julgado. Então, eu falei assim, não, mas... eu já fiz no passado. Não é... Viu? Mas ali não vai ter um julgamento. Eu falo assim, aquele que foi salvo, está salvo. Não vai ter um julgamento que Deus vai falar assim, não, ó, tu pus na balança aqui, eu te salvei, eu acho que você não merece aqui não, vou te mandar para o inferno. Não vai ter isso não. Se você está salvo, você está salvo. O julgamento que a Bíblia relaciona ali é para a questão de galardão mesmo, não é para falar, não, você não vai mais morar no céu. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, me perdoa o atraso aí, é que a gente estava na expectativa da Ana Luísa ter chegado no Brasil, e já chegou, a gente conseguiu falar com ela, a hora que o avião pousou, eu já deixei o celular dela certinho, já com o chip do Brasil, falei, chega lá, você já liga que a internet já está funcionando. Ela chegou, ela já ligou para mim e para a Érica, e agora de pouco mandou uma foto, já está comendo uma coxinha enorme lá. Então foi tudo bem, graças a Deus. Ontem também foi tudo bem, não foi fácil. Por mais que a gente saiba que daqui 45 dias a gente vai estar lá também. Mas a gente fica naquela expectativa, né, de não querer ter deixado o filho ir. Né? Mas Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom. Meus queridos, a partir da semana que vem, nós vamos estar entrando no primeiro trimestre de 2021. E vamos estar falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Os irmãos que ainda não têm a revista, eu acredito que todos ainda não têm, né? O Patrick estão com elas, os irmãos vão lá, adquiram a revista. Quanto que ficou, Patrick? 5 euros. Então, 5 euros, irmãos, adquiram as revistas, para que a gente possa estar aprendendo. Vão ser 13 lições muito abençoada mesmo. Vamos estar aprendendo muito sobre o Espírito Santo, sobre a atuação dele na igreja,
para a gente também saber entender o que é comportamento humano, o que é comportamento espiritual. E vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe os irmãos.